Então, dando continuidade, a gente vai agora apresentar as interpretações físicas para essa corrente de magnetização. Então, a seção 6.2.2 é exatamente isso, interpretação física das correntes de magnetização. Bom, como a gente viu, né, o campo magnético produzido pelo material magnetizado, ele é idêntico ao campo que seria produzido por uma certa distribuição que a gente vai chamar de correntes ligadas, né? JM e K de M. Tá certo? Onde o meu K de M aqui nada mais é do que a magnetização produto vetorial com N, versor, onde o N é o vetor perpendicular à superfície, e o meu JM nada mais é do que o rotacional dessa magnetização. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender da onde que vem esses resultados, dar uma interpretação física para esses resultados. Então, como essas correntes surgem fisicamente, tá certo? Essa é a pergunta que a gente quer resolver. Então, para a gente entender isso, vamos dar uma analisada nessa figura aqui. Ó. Então, imagine um objeto magnetizado aí, com uma certa magnetização EMão. Então, essa figura, ela mostra aí uma chapa de material que está uniformemente magnetizado, com os dipolos aí representados por inúmeras espiras minúsculas, tá certo? O que a gente observa é que todas as correntes internas, elas se anulam, tá certo? Então, se você se atentar aqui, ó, você tem essa corrente no sentido aqui para cá, ó, e você tem uma outra no sentido contrário. Você tem essa no sentido para cá, e você tem uma outra no sentido contrário, tá certo? Aqui também, nas laterais, aqui você tem essa aqui, ó, que se cancela com essa. Você tem essa aqui, que se cancela com essa. Então, essas correntes internas, elas se anulam, tá certo? Mas, na beirada, não há espiras adjacentes, ok? De forma, então, que elas acabam resistindo assim. Então, o resultado equivale a uma única corrente I que acaba fluindo aí por esse contorno aqui, tá certo? Então, essa é a ideia dessa corrente superficial de corrente aí, a gente chama de corrente presa. Então, a ideia basicamente... Ops, não é esse aqui não. Que você tem aí uma corrente fluindo aqui, então, ó, em torno da minha superfície. Internamente elas se cancelam, mas nas bordas, né, como não tem ninguém para cancelar essas correntes, elas sobrevivem, criando então aí uma certa corrente que flui aí pelo esse contorno. Tá claro? Dá para entender isso aí, né? Mas o que é essa corrente em termos da minha magnetização, né? Como é que a gente descreve essa corrente em termos dessa magnetização? Então, digamos que cada uma dessas minúsculas espiras, ela tem a área A e espessura T. Então, vamos fazer uma análise de uma dessas espiras aqui. Só uma dessas minúsculas espiras. Então, eu tenho aqui, ó, um certo elemento de volume. Ok? Tem aqui uma certa magnetização EMão. Essa espira aqui tem uma altura T, né, que está aqui, e passa aqui por ela aqui uma certa corrente aí que está fluindo para cá, I. Tá certo? Então, cada uma dessas minúsculas espiras, ela tem aqui uma certa área A e tem essa espessura T.
Em termos da magnetização, se o momento de dipolo nada mais é, então o momento de dipolo eminho, em termos da magnetização, nada mais é do que o emão vezes o volume, não é isso? Então é emão a T. Tá certo? Em termos da corrente circulante, nós temos que o eminho é igual a I vezes A. Definição, lembre-se, do momento de dipolo. Corrente integral de dA, não é isso? Então I vezes A me dá aqui o momento de dipolo, e esse aqui em termos da magnetização, que é a magnetização por unidade de volume, magnetização vezes o volume, ou seja, A vezes T dá o volume, isso aqui me dá também o meu momento de dipolo aqui. Então, em termos da corrente, a gente tem que M' é igual a IA, de forma, então, que IA é igual a emão a T, o que implica, então, que minha corrente, em termos da magnetização, nada mais é do que emão T. Sendo assim, a densidade superficial de corrente, que nada mais é a corrente por unidade de comprimento, tá certo? Lembre-se, era uma fita, lembra? Correndo com uma certa corrente. A densidade de corrente nada mais era do que I sobre o tamanho dessa corrente. Isso aqui me dá, então, que o módulo de K é igual ao módulo de emão. Tá certo? Finalmente, na forma vetorial, a direção de Km pode ser escrita de maneira conveniente indicada pelo produto vetorial, certo? Então, o meu Kzão de forma vetorial é nada mais do que emão. O módulo dele é igual ao emão, mas vetorialmente nada mais é do que o emão escalar n versor. É fácil de você enxergar, ó, se você olhar esse aqui, por exemplo, ó, vou desenhar aqui meus componentes x, y, z, ó. Z, vamos chamar de x, y, z. Então vamos olhar esse espaço aqui, ó. A minha corrente aqui, ó, está na direção x, tá certo? A minha magnetização está na componente z. E a minha superfície aqui, ó, desculpa, é y. Y. E minha superfície aqui está em z. Tá certo? Então veja aqui, ó, a magnetização y versor, produto vetorial com a minha superfície z versor, me dá uma corrente que está na direção x versor. Então, confere, tá certo? Então, o K nada mais é do que emão produto vetorial n versor. Só analisar aqui que você vê, ó, emão em Y, corrente em X, a superfície em Z. Faz aí as produtos vetoriais e você enxerga isso rapidamente. Note que a expressão mostra que também não há correntes na superfície, tá certo? É superior e inferior, porque elas são, o emão é perpendicular, é paralelo a N, tá certo? Então, quando M é paralelo a N, você não tem corrente. Então, na superfície inferior e superior, não existe nenhum tipo de corrente. Além disso, é importante enfatizar que nenhuma carga individual percorre a superfície do material. Não é a corrente usualmente como a gente conhece, tá certo? De fato, cada carga se movimenta apenas nessas espiras minúsculas dentro de cada átomo, né? Mas, mesmo assim, produz um efeito líquido dado por uma corrente macroscópica que circula aí no objeto magnetizado. Tá claro? Então, ela é diferente da corrente como a gente conhece, porém, isso dá um efeito de uma corrente líquida aí, macroscópica, né, nesse objeto magnetizado. Essa corrente ela é chamada de corrente ligada
visto que cada carga está ligada a um átomo em particular. Note também, no entanto, que essa é uma corrente perfeitamente genuína e produz aí um campo magnético da mesma maneira que qualquer outra corrente. Tá claro? Muito bem. E quando a magnetização é não uniforme? Então, se a gente tiver uma magnetização que não é uniforme, o que ela traz para a gente? Então, nesse caso, o que a gente observa é que as correntes internas, ó, elas não vão se anular mais, tá certo? Por quê? Porque essa da direita aqui pode ser mais intensa que essa da esquerda, e aí você não tem um cancelamento automático dos seus pares. Então, o que acontece nesse caso? Então, vamos analisar aqui a figura abaixo. Então veja, estou analisando aqui duas figuras adjacentes, porém com magnetizações diferentes aqui, dado um deslocamento dy. Essa aqui é maior, por exemplo, do que essa. Então aqui, a seta maior indica uma magnetização maior, tá certo? Então esse aqui tem uma magnetização maior em y mais dy do que aqui na posição y. Na posição onde as superfícies se encontram, nessa interface aqui, a corrente líquida na direção x é dada pelo seguinte, ó. Então o Ix ela é igual ó, mz y mais dy vezes o dz. Lembre-se que a relação entre corrente e magnetização nada mais é do que m vezes a altura aqui do meu objeto, tá certo? Então, my mais dy vezes dz me dá essa corrente desse objeto aqui, ó, e aponta na direção x versor, tá certo? Ó, pensa aqui, ó, no sentido anti-horário, nessa região aqui ela está apontando para cá, aqui, ó. Além disso, essa outra aqui me dá uma corrente para cá, ou seja, na direção menos x versor, que é então menos mz em y dz. Então, essa é a corrente na intersecção. Ok? Só reescrevendo, e de x é igual a irmão z y mais dy menos mz y dz. Agora, se você tentar a variação de m, como é que fica a variação del mz del y? Então, pela definição da derivada, o que isso aqui é? É mz de y mais dy menos mz de y sobre dy. Tá certo? De forma, então, que eu posso escrever mz de y mais dy menos mz y como sendo, então, del mz del y dy. Substituindo isso aqui na expressão do Ix, eu tiro, então, que Ix, a corrente em x, nada mais é do que del mz del y dy dz. Dessa maneira, a densidade volumétrica de corrente, tá certo? A densidade volumétrica de corrente, que é J
emão x na direção x nada mais é do que del emão z, del z. Se lembrando que I é igual a integral de j dA. Tá certo? Eu estou analisando a corrente em x, então a área aqui é essa área aqui, ó, que nada mais é do que dy dz. Tá certo? Porque a corrente é a corrente que atravessa a superfície aqui, que é da direção z. Então dy dz é a minha área, de forma que o j emão, a densidade de corrente presa, na direção x é del emão z, aqui é dy, né? É dy, não dz. Del y. Tá certo? Muito bem. Além disso, uma magnetização não uniforme também na direção y também contribui. Então, a gente também tem as espiras que estão acima aqui e vão contribuir, tá certo? Então, analisando uma outra figura. Você pode ter algo assim. Tá certo? Que é uma magnetização não uniforme na direção y, certo? Você está tratando o caso mais geral possível. Então, nesse caso, de forma análoga, você consegue mostrar que esse J emão x nada mais é do que menos agora del emão y. Não, eu vou analisar o x ainda. Eu quero analisar, ó, veja, eu peguei uma magnetização não uniforme em Z para calcular a corrente em X. Agora eu tenho uma outra contribuição, que é uma magnetização não uniforme em Y, ainda para analisar uma corrente em X. Então você tem uma corrente em X para cá, ó, e desse objeto aqui, desse objeto você tem uma corrente para cá. Tá certo? Que também vai contribuir com uma corrente na direção X. Note que agora a maior delas aponta na direção menos X, enquanto que a menor aponta na direção X. Por isso que aparece menos aqui agora, e é completamente análogo. Você vai ter um del M Y agora, que é a variação da magnetização em Y, e aqui dá um del Z. Tá certo? Isso aqui é devido à magnetização não uniforme em Y. Nesse caso aqui, ó, é devido à magnetização não uniforme em Z. Então, tanto uma magnetização não uniforme em Z como magnetização não uniforme em Y vão dar aí uma contribuição para essa minha densidade volumétrica de corrente na direção X. Tá certo? Ou seja, no conjunto, o meu J aqui, que é a minha densidade volumétrica de corrente na direção X, nada mais é do que del emão Z del Y menos del emão Y del Z. Tá certo? De forma que, no geral, ó, isso aqui é a minha contribuição em X. Se você se atentar, isso aqui nada mais é do que a componente X de um rotacional de emão. Tá certo? Então, o meu J nada mais é do que um rotacional de emão. Então, essa magnetização não uniforme dá origem, então, a uma densidade volumétrica de corrente aí,
que é proporcional à magnetização, é proporcional à variação da magnetização, é mais diretamente relacionado ao rotacional de EMON. Tá claro? Perguntas?